Bom dia, pátria amada Brasil. Ordem e progresso é tudo que nos falta hoje, mas vamos conseguir. Vamos vencer essa batalha, restaurar a nossa democracia. Hoje é dia 14 de agosto de 2025, quarta-feira. Tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Amém? Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Aqui, essa promessa graciosa, gloriosa de Cristo para nós, na sua palavra. Vamos aqui ao texto, tirar dela, extrair dela orientações, ensino, para que a gente possa buscar entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela Cristo, que é Deus, e nos ensina sobre a fé que devemos ter nele, de forma exclusiva. Vamos aqui aprender um pouco com esse texto. Tem todo um contexto, mas vamos ver o versículo 6 que diz: Bem-aventurado e santo. Você já sabe que bem-aventurado é ser feliz, tá certo? E santo é aqueles que são chamados, de acordo com a Bíblia, são chamados por Deus, por Cristo, para crer nele. Ou seja, é uma condição de ser chamado do estado em que você está, de pecado que vive, desde a queda de Adão. O ser humano está sob o domínio do pecado. Então, quando ele é chamado por Cristo, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele passa a ser feliz. É uma felicidade diferente da felicidade do mundo, tá certo? E é santo porque foi chamado, foi tirado de um lugar onde ele estava, é como se fosse assim, tirado para fora de onde estava, do pecado, para uma vida de santidade. Isso é ser santo, amém? São chamados a sair do lugar comum, do lugar de pecado, e viver agora essa fé em Cristo, pela graça de Deus, que é revelada aos que creem, amém? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: Como também nós nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos escolheu, nos chamou, nos salvou para que sejam santos. Isso é fé em Cristo. Amém? É a condição de ser santo. Santo não é aquele que é feito, desenhado, pintado, esculpido, não. É esse que passa a crer em Cristo, chamado por Cristo. Amém? O versículo vai continuar dizendo assim: é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa expressão, ela nos deixa assim bem claro que haverá uma ressurreição dos que morrem crendo em Cristo. Amém? Porque são os santos. Quem crê em Cristo, morre crendo, é santo de Cristo. Quem vive crendo é santo de Cristo, é santo em Cristo. Portanto, ele tem parte na primeira ressurreição. Se tem uma primeira, porque tem uma segunda, né? Então vamos aqui ver. Então a primeira ressurreição, esse que é chamado em Cristo, que é santo por essa fé, ele tem parte na primeira ressurreição. Olha o que vai dizer o versículo ainda. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Se tem uma segunda ressurreição, tem uma segunda morte também, tá certo? Então, de acordo com a Bíblia, a primeira morte é a física. Eu, você, nós, todo ser humano na face da terra vai morrer. Todos que já morreram, os que irão morrer, os que irão nascer, os que irão morrer. Então, a primeira morte é a morte física. Tem pelo menos 4 ou 5 tipos de morte na Bíblia. Vamos falar de 2 aqui, certo? Então, a primeira morte é a morte física, tá certo? Para todas as pessoas, isso é inerente ao ser humano. Nasceu, vai morrer fisicamente, tá certo? Independente de ser crente ou não. Agora, interessante que todos morreremos fisicamente. Agora, a segunda morte é a morte eterna. E os bem-aventurados santos que participam da primeira ressurreição, porque creem em Cristo, a segunda morte, amado, não tem poder sobre nós. E a segunda morte é a morte eterna. Essa separação eterna de Deus, hoje, dos que não creem em Cristo como Senhor e Salvador, continuam separados de Deus. Não, mas eu creio, eu preciso
ter a convicção da verdade, da fé em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como a Bíblia diz em tantas partes delas assim para nós, tá certo? Então a segunda morte é a morte eterna, uma separação eterna de Deus. Depois que morrer fisicamente, se nessa vida aqui, que eu vou morrer fisicamente e você também, se nessa vida eu não crer em Cristo, eu sou participante da segunda morte, ou seja, é separação de Deus eternamente. Amém? Então, bem-aventurados e santos é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder, ou seja, a morte eterna. O texto vai dizer assim: pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui está o milênio revelado, tá certo? Bem breve para nós, isso aqui dá um estudo muito grande, mas é só uma reflexão para a gente pensar. E que o Espírito de Deus faça você crer em Cristo se você ainda não creu, tá certo? Então, assim, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os genuínos crentes, ou seja, quem crê exclusivamente em Cristo em vida hoje, após a morte física, eles serão ressuscitados para uma vida eterna com Deus e com Cristo. Porque Deus é Cristo, Cristo é Deus. Isso a gente explica um pouco, já expliquei um pouco sobre a Trindade, tá certo? Mas é gracioso. Então, quem morre crendo não morre eternamente, está guardado, vai ressuscitar para viver eternamente com Cristo. E ele vai dizer que reinarão com ele os 1000 anos. Ora, o crente em Jesus, o genuíno crente, aquele que crê exclusivamente em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, morreu fisicamente, ele terá uma ressurreição e ele viverá com Jesus Cristo os 1000 anos na terra. Vai ter o governo milenial e esses que morreram crendo em Cristo ressuscitarão e reinarão com Jesus no reino milenial. Amém? Depois do reino milenial, entra a eternidade. Isso é um assunto muito grande, mas é só para você entender. Quem morre crendo será ressuscitado para uma vida eterna com Deus. Quem morre sem crer será ressuscitado para uma vida eterna sem Deus. Eu preciso dizer isso aqui porque eu preciso ser sincero com você, tá certo? Existem segmentos teológicos que acreditam que a ressurreição dos crentes e dos incrédulos será no mesmo momento. Eu não creio assim, tá certo? Existe 4 segmentos teológicos, tá certo? Eu sou dispensacional, ou seja, eu sou pré-milenista. Eu creio que a igreja será arrebatada antes do milênio, será arrebatada, entre a tribulação, boas do Cordeiro, Tribunal de Cristo, milênio. Então, eu sou dos que creem que a igreja será arrebatada antes do milênio. Amém? Isso é um segmento teológico. Tem um que crê que é no meio, tem um que crê que é depois, tem um que nem crê, certo? Então você tem para todo gosto. Eu sou dispensacionalista. Dispensacionalista é o pré-milenista que crê que a igreja será arrebatada antes do milênio. Então, essa igreja que morreu crendo vai ser ressuscitado antes, separado dos incrédulos, vai ser arrebatado, depois volta para reinar o milênio com Jesus. Estou explicando bem claramente, assim, rapidamente, para você ter pelo menos uma noção, tá certo? Então, os dispensacionalistas, se você também crê dessa forma. E que os incrédulos serão ressuscitados separadamente depois do milênio. Amém? Deixa eu ler aqui 2 textos para você. Olha, ressurreição dos santos antes do milênio. 1 Tessalonicenses capítulo 4, está lá do versículo 13 ao 18. Vou ler só o 16 e o 17, que diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. Nós somos os crentes que estiverem vivos no dia da vinda do Senhor. Se o arrebatamento for hoje, os que morreram crendo serão ressuscitados, os que estão crendo aqui serão transformados e arrebatados, e viveremos com o Senhor. Aí viremos reinar o milênio na terra. E
A ressurreição dos incrédulos é depois do milênio para o julgamento final, que é o juízo final, condenação eterna, que você vai encontrar em Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15. Eu vou ler só o versículo 14 e o 15, que diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha, a Bíblia diz que há um livro da vida, capítulo 10, no versículo 20 de Lucas, você vai encontrar essa afirmação. Lá em Gênesis você já encontra essa afirmação no capítulo 6. Então o livro da vida existe, porque Deus não mente. Amém? E como é que se escreve o nome no livro da vida, amado? É crendo em Jesus. É assim. E quando você crê e pronto. Ai, não, tira mais não, que não tem. No céu não tem anjo apagador, não. Tem anjo escritor. Ou o seu nome vai estar no livro da vida, pela fé exclusiva em Cristo, ou o seu nome não vai estar no livro da vida, porque você não creu em Cristo enquanto viveu aqui na terra. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, fala disso. Eu li o 14 e o 15, que diz que aquele que não foi achado escrito será lançado no lago de fogo. Olha, querido, lago de fogo é só para se ter uma ideia de como o inferno é terrível. Você vai viver eternamente sem morrer, eternamente em tormenta. Isso é a Bíblia que ensina. Eu estou te abençoando com essa palavra. Portanto, não há reencarnação, há ressurreição. Tantos que morreram crendo em Cristo serão ressuscitados antes do milênio para uma eternidade com Cristo e com Deus, e os que morreram sem crer serão ressuscitados após o milênio para uma condenação eterna, separação eterna de Deus, porque não creram em Cristo em vida. Esse crer, amado, é crer como seu Senhor e Salvador e obedecer no que você vai entendendo, compreendendo. Show de bola? Isso é a palavra de Deus. Eu não estou inventando isso aqui, não. É uma reflexão muito rápida. Estamos estudando esse tema aqui nas quintas-feiras. Se você quiser ouvir de uma forma mais aprofundada, venha. Estamos estudando nas quintas esse tema. Hoje às 19h30 haverá. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus liberte o Brasil já agora desse sistema corrupto, marxista, comunista, socialista que está enterrando o Brasil, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos liberte também agora já desse sistema maligno que está aí. Mas há uma coisa, amado, independente de sistemas mundanos, a fé em Cristo te garante uma ressurreição para uma eternidade com Deus, e sem a fé em Cristo também lhe garante uma ressurreição para uma eternidade sem Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma boa quinta-feira, em nome de Jesus. Amém.